Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bênção pura, né? Vou fazer a última live de hoje, tá? É um tema bastante debatido também, né? A gente vai ver a luz da Bíblia. A igreja passa pela grande tribulação? A igreja vai estar no meio da tribulação? A igreja vai ser arrebatada no final da tribulação? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz, né? É um texto bastante conhecido, certeza, né? De carta de Paulo aos Tessalônicas, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu sempre gosto de começar pelo título do texto, tá? Assim já fica mais fácil para saber do que ele está retratando. Vamos lá. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Que já dá para retratar o que o texto está querendo dizer, né? Eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Assim fica melhor. A gente vai abordar os 3 pontos principais de dentro desse capítulo, tá? Que é o ponto chave para entender essa coisa aí. Ok? Vamos lá. Verso de número 2. Número 2 não, perdão. Verso de número 1. Ora, irmãos, rogo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Fecha aspas aqui, só esse pedacinho primeiro. A reunião vai acontecer aonde? Já se fez essa pergunta? Na Terra não é. Então, se essa reunião não vai acontecer na Terra, só pode ser aonde? No céu. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro acontecem aonde? No céu. Já dá para perceber, né? Verso de número 2. Ó. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. As pessoas no tempo do apóstolo Paulo, na igreja primitiva, né, onde ela começou lá em Atos, as pessoas já estavam tão convictas que Jesus voltaria no tempo dele. Lembra que eu falei num estudo anterior que as pessoas já haviam marcando datas da volta de Cristo ao longo dos séculos? Tem pessoas que tentaram marcar a data de volta de Cristo. Sabe o que aconteceu? Nada. Muitas pessoas se frustrou, teve desapontamento, né? Por um movimento aí que já sabe, né? Então aconteceu muitas coisas ao longo desse tempo. E a convicção deles já era o tempo de Paulo. E Paulo já falou, ó, vocês ficam calma aí que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Quer ver? Uma parte que muitas das vezes fica esquecida. Sabe aquela parte que Jesus diz assim, ó, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas unicamente Deus. Então quem que dá a canetada final? É Deus. Nem o Filho sabe quando Deus vai dar a ordem final. As coisas vão começar a clarear, vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane. Sabe por que tem pessoas enganando? Porque infelizmente, tem pessoas por aí fazendo cálculos, datas, especulando as datas de quando a tribulação vai começar, de quando o anticristo vai se manifestar. Ninguém sabe. E Deus não vai dar a capacidade de revelar isso para ninguém. Por quê? Se Jesus vem como ladrão, é porque está nas Escrituras. Tem vários textos espalhados na Bíblia falando que Jesus vai vir na hora que ninguém pensais, que Jesus viria como ladrão de noite, que o dia e a hora ninguém sabe, que Jesus vai vir para pegar as pessoas desprevenidas. Vamos lá. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Pessoas caindo da graça, pessoas indo por caminhos contrários ao Evangelho, contrário a sã doutrina. Então vai entrar tudo isso aí. E se manifesta o homem do pecado, filho da perdição.
Quem é esse aí? O título do texto já me deu a resposta. Já sei que ele está falando do anticristo. Viu? É importante de ler o título, né? Tem algumas partes da Bíblia que não tem título, tá? Fica um pouco mais complicado para entender. Mas não, pedindo o direcionamento do Espírito Santo não é impossível não, tá? Depois eu vou trazer um texto, numa outra oportunidade, trazer um texto que não tem título e a gente acompanha a narrativa. Vamos lá, verso de número 4, tá chegando a parte que a gente quer. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, veja bem, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que o anticristo vai fazer. Agora vamos lá, vamos acompanhar essa narrativa aqui do verso 4, antes da gente se escorrer. Veja, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Vamos voltar à narrativa do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, verso 15. Pois quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. Que lugar santo que é esse aí? Eu só conheço um. Lugar considerado santo na terra. Jerusalém. Palco do cenário do fim. É lá que o anticristo vai se apresentar. Agora, olha aí dentro do verso 4 de 2 Tessalonicenses 2. Templo de Deus. Que templo que é esse aí? É o terceiro templo que os judeus vão levantar lá em Jerusalém, em Israel. Para o anticristo se apresentar lá, através do falso profeta. O falso profeta vai aparecer, apresentar um anticristo ao mundo e vai ter duas testemunhas lá. Logo no início da tribulação de 1260 dias, que nada mais é 3 anos e 6 meses exatos. É isso que a Bíblia está falando. Por quê? Como é que eu sei que é 1260 dias? Apocalipse capítulo 11 dá a resposta para isso. E esses dois profetizarão por 1260 dias. Sabe como é que você faz a soma de 1260 dias? Você vai pegar 3 calendários inteiros e a metade de um. E vai contar 1260 dias exatos. Vai fazer uma conta aí de multiplicação. Querendo parecer Deus. É exatamente isso. O anticristo ele vai querer adorado como Deus. Ele vai querer se parecer Deus. Ele vai forçar a adoração para ele. É o que vai acontecer. E outro detalhe aqui, né? Na narrativa de Apocalipse capítulo 13, você vai ver a representação de duas figuras ali. Uma besta que sobe do mar e a outra que sobe da terra. Mar ali representa nações, são povos, nações e tribos. Então o anticristo ele vai sair o falso profeta ele vai sair da onde? Da religião. Já deu para anotar logo de cara dentro da narrativa do texto. Se você avançar um pouco mais no Apocalipse capítulo 13, no mesmo capítulo, a besta que sobe da terra. Ali está falando de um cenário de um poder político. Por que eu falo que é poder político? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso está envolvendo o quê? Economia. Está envolvendo a questão financeira. E quem que controla a questão financeira? São os Tá clareando as coisas, né? Olha o verso de número 5 agora. Não vos lembreis dessas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está fazendo uma pergunta para eles. Paulo está fazendo uma pergunta para os Tessalônica. Vocês não se lembram dessas coisas que eu dizia quando estava com vocês? Paulo já vinha ensinando isso há muito tempo. Se você voltar de Tessalonicenses para trás, você vai ver claramente isso. E é nesses versículos que eu vou citar usando a palavra de Deus. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Verso de número 6. Nós chegamos agora nos 3 pontos principais. A gente já viu o versículo 1, 2, 3, 4, 5.
6. Presta atenção na narrativa do texto. Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ó. Agora vós sabeis o que detém. Paulo está falando assim, ó. Vocês sabem o que está detendo. Ó. Para que seu próprio tempo seja manifestado. O próprio tempo seja manifestado. Então, o que está detendo a manifestação do anticristo? Dele se apresentar ao mundo agora. Vamos ver o que o texto vai continuar dizendo. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem está resistindo à manifestação do anticristo, que está no meio, vai ser tirado. O Espírito Santo não é. Porque se eu falo assim, se é o Espírito Santo que está detendo a manifestação do anticristo, como é que as pessoas vão se salvar na tribulação? Porque no período tribulacional vai ter salvação. Está lá em Apocalipse capítulo 7, do versículo 11 em diante. Ali não é a igreja. Porque se eu falo que é a igreja, então a narrativa de 2 Tessalonicenses 2 tinha que mudar. O texto tinha que ficar diferente. Porque aqui Paulo está falando o seguinte, ó. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem está detendo a manifestação do anticristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai arrebatar ela juntamente nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, ele fala sempre. Ele não fala para sempre. É um ciclo de tempo. Porque no futuro, em Apocalipse capítulo 21, né? E o capítulo 22, depois eu vou fazer um outro estudo com outro tema. Só estou citando essas passagens para você ter a ciência de que a Nova Jerusalém, a cidade santa que está lá em cima no céu, ela vai descer. E vi do céu a Nova Jerusalém que descia. Ela desce da onde? De cima. Isso é no futuro, quando for começar a eternidade. Aí o que acontece? Jesus vem, tira a igreja do meio e o período tribulacional começa. Então o que falta para o cenário do palco do fim acontecer, o fim do mundo? Só a igreja sair, não falta absolutamente mais nada. Você entendeu agora por que Jesus vem como ladrão? Não é que o arrebatamento vai ser secreto. Não é isso. É que Jesus vai pegar as pessoas desprevenidas, despreparadas e vai arrebatar. Quanto tempo dura o arrebatamento? O texto também dá a resposta. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 em diante. Abre aspas, está assim lá dentro do texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quanto tempo leva um abrir e fechar de olhos? É coisa de frações de segundos. É o tempo da trombeta tocar, os mortos ressuscitar, os vivos ser transformados e ser arrebatados todo mundo juntamente, no mesmo momento, instantâneo. Percebeu a narrativa do texto? Então vamos lá. Quem está detendo a manifestação do anticristo não é o Espírito Santo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar nos outros pontos. Lembra que eu falei que Paulo já vinha ensinando isso aí? Lá no verso de número 5? Abre aí comigo Romanos 5:9. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito lá. Quer ver como é que as coisas vão ficando mais claras? É só questão de analisar o texto. Ter discernimento do Espírito Santo. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Eu quero ler o título primeiro. Justificação pela fé e paz com Deus. Verso de número 9. Olha o que diz lá. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. Quem que nos justifica? Através do sangue? O Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser salvos da ira. Apocalipse 3:10 vai falar a mesma coisa. Como guardar essa palavra da minha paciência,
eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os habitantes da terra. Quer ver? Vamos ver outro versículo em outra parte da Bíblia. Vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 10. Tem duas passagens aqui nessa mesma epístola. Nossa, a língua travou. Eu falei 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 10, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Eu quero ler o título lá primeiro. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Olha lá o verso de número 10. Vai formar um contexto agora, juntando Romanos 5:9 com 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 10. Presta atenção, ó. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. O Senhor Jesus Cristo não preparou a sua noiva para enfrentar a ira. Sabe onde isso começa? A Bíblia também dá a resposta. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Deixa eu achar aqui se é o verso de número 9. Ah lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Olha a narrativa. Eu quero ler primeiro o título. Ó, já não tem título, aí já fica um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou os filhos dele para a ira. Então quem vai enfrentar a ira? É todos aqueles que estão contrários ao Evangelho, estão na religião, estão afastados. Essas pessoas, quando o período tribulacional começar na terra, se eles não se arrependerem, eles perdem a salvação. Aí o verso de número 8 de 2 Tessalonicenses me dá o cheque final, quer ver? E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí, a Bíblia já me deu a resposta. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não passará pela tribulação. Aonde os pós-tribulacionistas perdem é aqui nesse texto. Os versículos 6, 7 e 8 de 2 Tessalonicenses, juntando lá com Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses 5:9. Agora, olha lá quem vai enfrentar a ira agora. Vamos para Apocalipse capítulo 6, verso de número 16. Acompanha a narrativa. Dizia os montes aos rochedos: caia sobre nós, nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você percebeu agora que a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará no período tribulacional que vai acontecer nessa terra? Porque Jesus vai livrar a sua noiva da ira futura. Por isso que Deus não destinou seus filhos para a ira, mas para a aquisição da salvação. E aí onde que o arrebatamento entra? Aonde que Jesus vem como ladrão para pegar a noiva? Mateus capítulo 25, abre aspas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então as virgens levantaram, prepararam as suas lâmpadas e saíram de encontro com o noivo. E sabe o que vai acontecer? As prudentes que estão andando preparadas, porque no dia do arrebatamento não dá para se preparar. Porque se Jesus vem para pegar as pessoas desprevenidas, então tem que andar preparado. Prudente significa servir a Deus e ao Senhor Jesus Cristo do jeito que Deus e o Senhor Jesus Cristo quer, através do Espírito Santo. Então quem é as nécias? Quem são as virgens loucas? São aqueles que estão servindo ao Evangelho de tudo quanto é jeito, a seu bel prazer. E aí quando a trombeta tocar, as prudentes vão embora
e as nécias ficam. E aí no período de tribulação lá vai ter salvação? Vai ter salvação. Que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As 12.000 tribos de Israel, os judeus, no futuro, eles estarão no período tribulacional e eles vão ser salvos de perigo iminente. É o que o texto de Apocalipse capítulo 7 diz. A segunda classe de multidão, quer ver a narrativa do texto? Estou aqui do lado, ó. Verso de número 9. O título é em cima. A visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas, de novo, verso 9. Depois dessas coisas, olhei aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Depois dos 144.000, uma outra multidão. Isso aqui já não é mais a igreja. Isso aqui são as pessoas que estão envolvidas no mundo. Aí vai englobar as pessoas que estão na religião falsa, que foi enganado por falsos profetas, por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Aqui vai englobar as pessoas afastadas do evangelho, as pessoas que não tiveram contato com religião, com nada, são as pessoas que não querem compromisso. É uma hipótese, se eles não rejeitar a salvação e clamar o nome do Senhor Jesus Cristo em pleno caos, essas pessoas vão receber o selo com o Espírito Santo, mesmo que elas sejam mortas na tribulação, ainda assim elas vão receber a salvação. Porque aí vai ser aquele momento de não negar a fé. A igreja não vai estar mais na terra quando esse período começar. Viu como é que é fácil entender as escrituras? Aí é só você acompanhar 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 6, 7 e 8. Você encaixa Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 9 e Apocalipse 16, 6. E aí você vai entender para quem que é a ira e quem é que não vai enfrentar. E aí Paulo dá a resposta. E a Bíblia nos traz a luz da palavra. Agora vós sabeis o que detém, até que do meio seja tirado. Tira a igreja, a tribulação começa e o palco do fim se dá início. Sempre assim para entender as escrituras. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vou estar em oração por todos nós, tá bom? Deus abençoe. Então aí é o último vídeo de hoje. Amanhã eu vou ver se eu trago alguma coisa.